Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você estiver nos ouvindo. Estamos começando mais um Neurodivergente. Eu sou Vinícius Ribeiro, jornalista, pai de um menino autista, o Léo, e estou aqui com a minha companheira Jeane. Jeane, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, Vinícius? Eu sou a Nossa. Jeane, sou Relações Públicas, mãe também do Heitor, uma criança autista de 8 anos. A gente está hoje aqui com a Cristiane, né, Vinícius? Isso, a Cristiane Vilega, fono, formada pela Unesp, letrada em fonoaudiologia, doutora em estudos linguísticos, teve formação inicial em DIR Floor Time, é Prompt nível 1, tem formação em comunicação alternativa PECS e POD, e é professora de graduação em fono da UNORTE. Puxa, bastante coisa, hein, Cristiane? Muito prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do podcast. Olá, pessoal, o prazer é todo meu. Vamos começar aí. Maravilha. Então, vamos começar, como a gente disse em todos os podcasts, eu não vou quebrar esse tabu. Começar pelo começo. O que exatamente é a fonoaudiologia e como ela pode ser um instrumento importante no desenvolvimento de pessoas com autismo? A fonoaudiologia, né, é uma pergunta muito importante, né, pelo começo, né, o que é a fonoaudiologia? A fonoaudiologia, ela passou por um período aí em que as pessoas sempre, fono o quê? Fono o quê? Né? E aí, com os diagnósticos, né, mais voltados para a área da linguagem, a fono começou a ficar mais em evidência. Então, a fonoaudiologia, ela é uma área da saúde que trabalha com questões de comunicação, né? Trabalha com a linguagem, especificamente, em diferentes aspectos, né? Então, a linguagem na sua modalidade de produção, então, na fala, como eu coloco, né, essa comunicação em uso. Pelo meio da compreensão, então, pela recepção auditiva, então, a gente tem lá a área da audição, a área também, né, da deglutição, da fluência de fala, então, pensando ali nos quadros de gagueira. Então, a fonoaudiologia, ela é uma área ampla, né, mas o básico, né, o mais importante da fonoaudiologia é pensando nessa parte de comunicação, né? E a gente sabe que todo indivíduo, ele precisa se comunicar. Qual que é a questão mais importante de um ser humano quando ele está em interação com uma outra pessoa? É por meio da comunicação, né? Então, por isso aí a importância da fonoaudiologia em diferentes aspectos ali da vida de um indivíduo, desde um bebezinho até a idade adulta, né? Até a velhice. E como que é feita, Cris, a avaliação de uma pessoa quando chega para vocês, independente de estar no espectro ou não, às vezes a pessoa ainda está em investigação de diagnóstico, né? Como que é feita essa avaliação na visão de vocês para a indicação de um protocolo terapêutico? A gente inicia, então, né, acaba chegando para a gente muito aquela queixa, né, meu filho não fala, né? Então, normalmente, quando vem uma criança muito pequena, já ali com 1 ano e meio, 2 anos, né, vem com essa queixa, meu filho não fala. E aí a gente vai passar por uma observação dessa criança, não ela individual, ela sozinha, ela na DIET, né, ela na interação com o outro, ela na interação com a família, né, então o primeiro passo é fazer um questionário ali com a família. Ela não fala, mas ela tenta se comunicar de alguma forma, ela não fala, mas ela gesticula, ela aponta aquilo que ela quer. Então, a gente passa por esse processo ali de avaliação para saber detalhar melhor como que é realmente esse processo de desenvolvimento linguístico deste indivíduo, né? E normalmente as crianças, quando chegam com esse questionamento, as famílias, né, quando chegam com esse questionamento, as crianças estão mais ou menos em qual idade? Já hoje chego mais cedo, né? Antigamente, até por conta ali da falta de divulgação, né? Essa criança chegava aos 3 anos, porque às vezes passava ali por um pediatra, né? E aí falava, vamos esperar, essa criança, né, ainda vai falar,
né? Tá só um pouquinho atrasada, vai no tempo Cada criança dela, tem seu né? tempo. Cada criança tem seu É. tempo. Hoje já não, né? Hoje chega crianças, às vezes, de 1 ano e 4 meses, né? Que já é esperado, se a gente for levar em consideração as escalas de desenvolvimento, já é esperado que uma criança com 1 ano e 4 meses tenha, né? Produza algumas palavras com intenção, e aí tá chegando agora crianças mais ou menos nessa faixa, com 1 ano e 4 meses, né? Com até 2 anos, né? Não falam, né? Não falo nada, né? Não aponto, não tenho interesse, né? Num brincar. Então, tudo isso a gente vai avaliar utilizando ali é, alguns protocolos específicos da fonoaudiologia, escalas de desenvolvimento para saber, né? Tá, essa criança não fala, mas ela brinca. Essa criança não fala, mas ela consegue solicitar, né, uma água, ela consegue solicitar objetos, né, fazer pedidos. Então, tudo isso a gente avalia fazendo, né, um questionário com a família em primeiro momento e depois a observação, né, da própria criança. E aí vai depender muito. Tem crianças que vão chegar, aquilo que eu falei, com 1 ano e 2 meses, mas tem crianças que vão chegar com 5 anos, né? Também com uma queixa de não fala ou fala muito pouco, né? Ou que fala, às vezes não está conseguindo ser funcional, né? Então, fala, mas você não consegue saber exatamente aquilo que essa criança está solicitando, né? Então, temos vários níveis ali do desenvolvimento que a gente tem que avaliar, né? E a fonoaudiologia, como é o profissional que trabalha diretamente com o desenvolvimento da linguagem, né, é ele que vai avaliar. Então, por que essa criança não está falando? Não está falando porque está com uma dificuldade de interação, porque ele ainda não está reconhecendo um outro, né? Não está falando porque tem uma dificuldade motor oral, né? Porque tem uma dificuldade de planejar o movimento para executar a fala. Então, por quê? Quais são esses motivos? E aí a gente passa por um processo de investigação para saber o porquê que essa criança não está falando. E muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico ali logo de cara. Às vezes a gente precisa, tá? Então vamos intervir, vamos fazer um processo de uma intervenção diagnóstica, que a gente chama. Então, vamos passar ali 3 meses, 4 meses fazendo uma intervenção de linguagem para ver, né, se realmente é só um atraso, realmente, né, tem alguma coisa genética, realmente tem alguma coisa neurológica, né? Então aí a gente passa por uma investigação e aí não mais sozinho, né? Aí a gente já precisa da parceria com os outros profissionais. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa, você mencionou que hoje as crianças chegam um pouquinho mais cedo, né, do que antigamente. Essa quantidade de informação que hoje tem disponível, você acha que é mais responsabilidade dos pediatras que estão compreendendo mais e estão encaminhando antes, ou a própria busca da família por mais informações e por algum diagnóstico, ou enfim, contribuiu mais? O que você acha que contribuiu mais? A Eu informação acho que pediatra. as duas coisas têm andado juntas, né? Eu acho que a gente tem hoje uma família com mais acesso à informação, né? As famílias têm mais acesso à informação e os pediatras, por outro lado, também têm caminhado mais. A gente ainda tem uma briga muito grande para que esses pediatras realmente encaminhem e não esperem, mas eu acredito que tem sim papel deles também. Eu acho que eles já estão percebendo que o quanto antes encaminhar é melhor, né? Por aquilo que eu te falei, às vezes essa criança não está falando, não porque ela tem um diagnóstico específico, às vezes ela tem um atraso, ela está precisando que essa família receba uma orientação e aí ela vai desenvolver e vai desenvolver a fala, né? Então é importante que a gente tenha esse caminho. Ainda é sim uma briga com os pediatras para que encaminhem o quanto antes, mas eu acho que tem tido sim o papel deles nesse processo e uma família, né, com acesso à informação e engajada nesse processo. Ô, Cris, você comentou que mais ou menos a partir de 1 ano e 4 meses, e aí me veio a dúvida de bebês. Acontece também de chegar bebês para avaliação de fono? Vem bebês para avaliação de fono, mas quando já tem algum comprometimento um pouquinho maior, né, neurológico. Então, nas escalas de desenvolvimento motor, essa criança tem algum atraso, então normalmente encaminha-se ali para uma fisioterapia, para uma terapia ocupacional, e aí o fisioterapeuta acaba também encaminhando para fono.
né? Ou aí acaba vindo crianças com questões de dificuldades de alimentação, né? A gente sabe que em alguns casos de TEA a gente tem ali já uma seletividade já desde ali da introdução alimentar, né? Então acaba vindo essas crianças ali pequenininhas com 6 meses no início da introdução alimentar, mas a gente acaba não, às vezes, observando alguma característica, alguma dificuldade de um balbucio já ali pequenininha, uma dificuldade de contato visual, de uma interação, mas a gente não tem, no Brasil, são raros os diagnósticos que são feitos antes de 1 ano, né? Eu sei que em alguns lugares fora do país a gente tem já esses diagnósticos bem precoces, mas no Brasil a gente não tem, né? E eu, sinceramente, também não sei se eu sou a favor ou não desse diagnóstico tão inicial, assim, né? Porque a gente está construindo ali, né, uma criança, né? A gente está construindo ali um sujeito. E aí você já dar um diagnóstico logo, né, com 6 meses, eu não sei o quanto isso taxaria muito essa família logo de cara, né? Eu acho que a gente tem um processo de intervenção antes da gente dar um diagnóstico, pelo menos é a minha opinião. Mas sim, temos, né, aí em alguns lugares que já fazem um diagnóstico precoce antes de 1 ano. E faz até sentido, né? Você falou da questão da seletividade alimentar, até tem uma das perguntas aqui que a gente selecionou, que se todo autista tem seletividade alimentar, e como é que é o tratamento, né, da fonoaudiologia? Como é que a fonoaudiologia pode auxiliar com esse processo para ou diminuir ou extinguir essa seletividade? A seletividade, ela não é 1 para 1, né? Então, não é toda criança que tem seletividade que é TEA, e nem todo TEA tem seletividade. Mas é muito comum crianças que estão no espectro terem a seletividade. E aí, por diferentes motivos, né, essa seletividade no TEA. Por uma questão sensorial, que muitos deles têm uma alteração sensorial, por uma questão de rigidez cognitiva. Então, quando há, por exemplo, eu seleciono, né, por algum motivo eu seleciono que eu quero comer todos os alimentos que são vermelhos. E aí eu deixo de comer outros alimentos que são de outras cores. Então, não é só uma questão sensorial, tem uma questão também da rigidez, né? A fonoaudiologia, por trabalhar com a questão da motricidade orofacial, né? Então, aspectos relacionados cabeça, pescoço, qual é o primeiro momento que a gente precisa para uma função alimentar? É aqui, é a boca, né? Então, o fonoaudiólogo vai olhar para essa criança, então não está comendo, tentar descobrir quais são os motivos, então fazer um panorama geral. Quais são os alimentos que ele come? Tem uma textura específica desses alimentos que ele come? Tem uma cor específica, né? Tentar entender essa criança, o que ela está comendo, para daí, então, verificar, tá? Então, são alimentos crocantes? Será que ele não consegue, esse alimento tem uma hipotonuiazinha, e aí o alimento crocante facilita para mastigar, né? Ou ao contrário, né? Então, alimentos mais pastosos é melhor para fazer esse processo de mastigação, né? Então, a gente vai avaliar ali as texturas dos alimentos, associar uma questão muscular, né? De inabilidade ou não de fazer a mastigação, e aí a fono vai trabalhar especificamente nisso. E aí, quando não há uma questão de motricidade orofacial mesmo, então não é, essa criança não está comendo, mas não é por um motivo de inabilidade motor oral, aí a gente vai trabalhar em conjunto com o terapeuta ocupacional. Então, então vamos selecionar e fazer as aproximações desse alimento sucessivamente, tentar quebrar um pouquinho esse padrão de rigidez dessa criança para ela aceitar novos alimentos, né? E aí todo um processo em conjunto com a TO, porque daí passa, né, por um caminho ali da questão das questões sensoriais, né, dessa criança, associada a uma questão de rigidez de comportamento. E é interessante como tudo isso faz sentido, né? Pensando aqui no Tutu, no caso do Tutu, eu lembro que no início do diagnóstico dele,
O Heitor é uma criança que ele não tem seletividade. Depois até queria, Cris, que você até explicasse para a gente um pouquinho dessas diferenças dos níveis de seletividade, que parece que tem alguns níveis diferentes, né? Mas eu lembro que ele não come fruta, o Heitor não come fruta nenhuma, né? Mas ele toma suco, então a gente fica um pouco mais tranquilo, porque nutricionalmente, apesar de não ser a mesma coisa, né? Ele acaba consumindo. E eu lembro que teve uma vez que uma fono que atendia ele no início, tentando dar algumas frutas para ele provar, e ele tinha muita dificuldade, eu lembro que ela colocou ele no balanço. E daí, quando ela deu esse estímulo dele no vestibular, ela conseguiu colocar um pedaço de banana na boca dele e ele comeu sem perceber, né? Então, como faz sentido, né, essa união aí da terapia ocupacional junto com a fono, né? E normalmente, assim, é muito comum a gente ter terapias para crianças, para o objetivo, né, inserir novos alimentos, a gente tem até o trabalho em conjunto. Conjunto, digo, na mesma terapia, né, a fono e a TO em conjunto, porque daí a TO pode, é isso que você falou, colocar ele num equipamento, né, e aí a fono trabalhar por outra via ali na inserção do alimento, né. E por que a gente tem que alguns alimentos, por exemplo, frutas? Frutas são alimentos que normalmente a criança seletiva tem maior dificuldade. E aí acaba partindo para alimentos que são mais processados. Quando eu fui estudar sobre seletividade, foi algo que me chamou muita atenção e realmente é assim. Um alimento ultraprocessado, ele dificilmente vai mudar a sua textura, vai mudar o seu cheiro, a sua consistência, ele tem um padrão, é sempre do mesmo jeito. Uma banana, você vai pegar uma banana ela pode estar madura demais, ela pode estar mole demais, ela pode estar azeda, ela pode estar muito doce, Então, há uma variabilidade muito grande de como aquela fruta vai estar naquele dia. Então, acaba que as crianças acabam preferindo alimentos mais processados por este motivo. Né? Já sabem o que esperar, né, do já alimento. sabe o que esperar. Então, o que a gente pensa, né, dessa criança que tem ali, ela precisa de uma previsibilidade do que vai acontecer, do que ela vai comer, e aí ela vai comer uma fruta que cada hora está de um jeito, né? Então, por isso, realmente, a gente tem essa preferência por um alimento mais processado, por alimentos que variam muito pouco, né, na sua textura, na sua consistência. Em relação a níveis ali da seletividade, a gente tem diferentes graus, pensando na quantidade de grupos alimentares que essa criança come ou não. Então, uma criança que deixa de comer um grupo alimentar inteiro, então não come nenhuma fruta, né, ela já tem um grau maior do que uma criança que não come, que aceita, né, aquele grupo alimentar, mas come uma fruta só, né? Então, a gente tem essas diferenças, mas no momento eu não vou saber dizer exatamente, assim, os graus, né? O estudo de seletividade alimentar tem avançado cada dia mais, Graças né? a Deus. E aí eu, como acabo trabalhando mais com a área de linguagem, então eu acabo não pegando muito esses casos de seletividade alimentar. Eu tenho algumas crianças que têm sim a seletividade, mas acabo que eu vou direcionando mais em acordo com as famílias para um trabalho mais para a área da comunicação e da linguagem. É muito legal tudo que você falou, porque isso parece, algumas palavras que você diz, parece que não é exclusivo mesmo do TEA, né? Você tinha dito isso lá atrás, né? Porque essa previsibilidade, pode ser com crianças neurotípicas ou neuroatípicas, não faz tanta diferença. E aí a gente entra também, né? A gente acabou falando no último episódio que a gente gravou bastante de como as terapias elas auxiliam não só pessoas com TEA, mas como pessoas em geral, como seres humanos, né? E na questão da TO foi muito legal porque eu também me identifiquei bastante, né? Agora, a fono ela é muito importante, obviamente, para quem tem mais dificuldade. Agora, para quem não tem dificuldade aparente, vamos dizer assim, como que a fono pode auxiliar pessoas que não estão no espectro também? Né? A gente fala, de repente, alguém que vai falar em público, ou alguém que apresenta um telejornal, ou alguém que só tem dificuldade de se aproximar com as pessoas. Como que a fono pode auxiliar todo tipo de pessoas, né? Todos os tipos. Sim, né? A fono, ela trabalha, né, como eu disse, com a comunicação. E quem usa a comunicação de uma forma profissional, por exemplo, ela não tem,
nenhuma dificuldade ali aparente, mas ela precisa aprimorar o quê? A sua forma, a sua projeção vocal, ela precisa aprimorar a sua articulação, às vezes é uma pessoa que fala muito para dentro, muito baixinho, e precisa melhorar essa projeção vocal. Então, né, o profissional que trabalha ali com a voz profissional também, né, ajuda ali na produção de fala, para outras áreas, né, uma pessoa que tem uma dificuldade, às vezes gagueja muito na hora de falar, mesmo não tendo, né, um diagnóstico de gagueira, né, eu mesmo sou uma pessoa que acabo falando, assim, colocando muitas hesitações na minha fala, né, então eu preciso me auto-intervir, né, na verdade, porque eu realmente faço ali umas pausas demais, ou então faço muito né, falo muito né, então são algumas coisinhas, alguns trejeitos que a fono pode auxiliar, né, a pessoa a melhorar, né, o seu discurso, melhorar a sua fala, melhorar a sua produção, né, independente ali dele ter ou não um diagnóstico ou uma patologia envolvida, né, e Eu, aí sempre, para eu mas é lembro muito de. mais comum termos as fonos que trabalham ali com a questão da voz profissional, mas hoje em dia é mais comum a fono ir para um caminho mais ali das patologias, né? Mais Então, tanto na área da específico, né? disfagia, então crianças com paralisia cerebral que precisam, têm uma dificuldade alimentar real e que se não conseguem, às vezes, se alimentar via oral e precisam de uma via alternativa de alimentação, é, pessoas com questões auditivas, né? Então, uma avaliação auditiva de uma pessoa com desenvolvimento típico para saber se ela tem, por exemplo, um trabalhador de uma empresa que tem muito ruído, né? Então, a gente faz esse trabalho de avaliação auditiva para não ter um risco de perda auditiva. E para além disso, a Fono trabalha com a prevenção, né? Promoção e prevenção de saúde. Então, é nosso papel também, enquanto fonoaudiólogos, divulgar e incentivar como que você pode auxiliar no desenvolvimento da linguagem de uma criança típica, como que você pode auxiliar no desenvolvimento escolar de uma criança, né? Então, a Fono trabalha em diferentes áreas para diferentes níveis e diferentes áreas, né? Mas sempre pensando ali num todo que é a comunicação humana. Agora, voltando para o tema de autismo mesmo, Cris, tem muitas crianças que a gente percebe que tem esse atraso de linguagem, né? Isso acontece muito. Tem algum limite de idade para uma criança adquirir a oralização ou não, né? Como que isso se comporta ao longo dos primeiros anos de vida da criança? Por um tempo, a gente sempre pensou que se essa criança chegasse, sei lá, aos 4, 5 anos, sem realmente falar, né, talvez ela não fosse desenvolver a fala. Mas hoje a gente tem até, não tem como a gente prever, né? Claro, a gente vai seguindo, né, o que essa criança vem te mostrando de evolução, mas a gente não consegue taxar e dizer essa criança não vai falar se ela chegou aos 5 anos e ela não vai mais falar, né? A gente tem relatos hoje de adultos, TEAs, que foram falar com 13 anos, né? Aos 13, 14 anos. Então, a gente já tem esse tipo de relato, né? Eu nunca presenciei porque eu não atendo crianças muito mais velhas, né? Normalmente eu fico com as pequenininhas. E eu não tenho todo esse tempo, né, 15 anos ali de intervenção para poder acompanhar essa criança e ver que aos 15 anos ela desenvolveu a fala. Então, a gente não tem como. Então, a gente não pode dizer, não, essa criança não vai falar. E a gente tem relatos de crianças que falaram com uma idade bastante avançada, né? Mas a criança vai demonstrando normalmente ali um balbucio, umas vocalizações, né? E a gente vai vendo essa evolução. Mas qual que é um dos diagnósticos, como que a gente faz para dar o diagnóstico de TEA? Né? É a questão da comunicação social. A maior dificuldade desse indivíduo é a comunicação social. E, às vezes, ele não viu a necessidade de falar. Então, essa fala acaba ficando um pouquinho, né, demorada até que ele encontre essa motivação intrínseca para realmente falar, né? Então, eu sigo muito esse pensamento, assim, de que a gente tem que encontrar essa motivação dessa criança, né, desse adolescente, se for já mais velho,
para que venha, né, uma necessidade de comunicar algo, uma necessidade de falar, ou uma necessidade de comunicar por outras formas de comunicação. E quando a criança ela não consegue oralizar, como é que, quais são as opções que a gente tem de comunicação alternativa, né, para ela conseguir, enfim, se fazer entender, né? Uhum, é. Eu hoje faço muito, penso muito que a gente tem que dar as oportunidades para essa criança se comunicar de alguma forma, mesmo que ela ainda não fale. Então, desde muito pequenininha, desde chega uma criança eu vou intervir primeiro, então chega uma criança de 2 anos, eu vou passar, vou intervir, vou tentar uma fala. Não gosto muito de usar o termo oralidade e nem o termo não verbal, né? Explicar um pouquinho aqui, não uso esses termos, porque quando a gente pensa em oralidade e verbal, a gente pensa que é uma criança que está alheia a questões linguísticas, e ela não está, porque o tempo todo ela está recebendo informações, ela está ouvindo o tempo todo, né? Ela está recebendo o quê? Informação verbal, e ela está inserida em práticas de oralidade, né? O que é isso? Ela está recebendo informações auditivas o tempo todo. Então, eu não gosto muito do termo, eu vou um pouquinho na contramão do que a gente vê na literatura, mas eu prefiro usar o termo não falante ou uma pessoa com necessidade complexa de comunicação, que é o termo que tem se usado muito agora na comunicação alternativa, né? Então, pessoa, indivíduo, pessoa com necessidade complexa de comunicação. E aí eu insiro ali desde pequenininha outras maneiras dessa criança se comunicar. A gente sabe que né, a maior parte das crianças com TEA, elas são muito visuais. Elas se apegam muito a imagens, se apegam muito a questões visuais, têm uma memória visual muito grande. Então, por que não ajudar ela por uma outra pista, uma outra via, além da auditiva, além da motor oral, por uma via visual? Né? E aí a gente inserir imagens no cotidiano dessa criança. E aí a gente tem alguns métodos, algumas abordagens que vão trabalhar a comunicação alternativa, aumentativa e alternativa, que são, né, os métodos protocolados, que é o PECS, que é troca de figuras, sistema de comunicação por troca de figuras, ou seja, né, a criança, vamos supor, ela quer, falando de forma bem geral, tá? Ela quer uma caneta, ela precisa entregar, né, uma fichinha com o representante que representa a caneta e você entrega a caneta. Então, esta é em linhas bem gerais, o PECS, né, a troca de figuras. A gente tem o POD, que também é um sistema protocolado, que é um livro em que há um sistema robusto de comunicação, então são muitas imagens em que essa criança pode comunicar. E sistemas robustos de comunicação, Core Words, né? Hoje o Heitor usa um sistema Core Words, né? Então, que é a gente usar uma quantidade de palavras essenciais, que são verbos, advérbios, os pronomes, e uma quantidade menor de vocabulário acessório, que são os substantivos, que são propriamente os objetos. Então, caneta, copo, comidas, né? São os objetos, são os substantivos, quer dizer. E aí, como que você vai fazer isso? Todas as vezes que você mostrar uma imagem para aquela criança e fizer uma ação, então, por exemplo, essa criança quer comer mais. E você, eu entendi, você quer mais. E você mostra o mais, você está dando uma outra pista. Você está dando a pista auditiva, a pista oral, motor oral, e você está dando uma pista visual para essa criança. E aí, com o tempo, ela vai entendendo que, se toda vez que eu quero comer mais, ela me mostra esse mais, então se eu mostrar esse mais, talvez ela entenda que eu quero mais, né? E aí a criança passa a desenvolver ali a sua comunicação alternativa, né? E aí, muitas crianças, conforme ela passa pelo bloqueio ali da interação e passa a usar um sistema alternativo de comunicação, a gente tem visto na literatura e tem visto, né, eu na prática, que a criança passa às vezes a falar. Ela passa a falar aquelas palavras que ela ouviu tantas vezes e que alguém mostrou tantas vezes, né? Então, já respondendo aí, né, a comunicação alternativa não inibe fala.
né? Isso que porque tem um tabu muito grande em relação a isso, né, Cris? De que realmente quem está usando comunicação alternativa não vai desenvolver a fala, ele aprende a falar pela comunicação alternativa, então não vai oralizar mais, não vai falar Sim, mais. vai ficar com preguiça, né? Então vai Exato. usar as imagens e vai ficar com preguiça. Muito Aham. pelo contrário, né? Porque você, em momento algum, você está mostrando aquela imagem e você deixa de falar. Você, o interlocutor, o parceiro de comunicação, está mostrando e falando ao mesmo tempo, né? E muitas crianças, o que eu tenho algumas que aconteceu isso, ela prefere, tipo, ela entendeu que você mostrou para ela, só que ela vai falar, ela não vai mostrar. Só que para ela é importante que você mostre, porque ela está se organizando. Então, às vezes, eu estou pedindo para ela, né? E aí a comunicação alternativa pensando não só em fala, mas em compreensão também. Então, o que que a gente trabalha, né, em relação à linguagem? A parte receptiva, então, como chega aquela informação auditiva, e a parte expressiva, a parte, né, que eu vou falar. E algumas crianças precisam de uma informação a mais para compreensão também. Então, quando eu mostro ali, eu estou pedindo para ela, vamos sentar na cadeira? Senta na cadeira, vamos sentar? E aí eu pego a minha pranchinha e mostro, ó, vamos sentar? Então, eu estou mostrando uma imagem que representa o sentar, e aí ela, opa, vou sentar, né? Porque eu tive uma informação além da auditiva, e eu tive uma informação visual, né? E isso pode auxiliar também no processo de compreensão. Então, eu sou uma pessoa que bato muito na tecla de que a gente deve inserir algum sistema de comunicação alternativa desde o início, desde muito pequena, né? Desde que essa criança, até mesmo sem ter um diagnóstico, né? Se é uma criança que passou por uma intervenção por período de 6 meses e ainda não desenvolveu fala, por que que eu não vou inserir ela, proporcionar a ela outras formas de comunicação? Né? E para além de um sistema específico, uma prancha, né? Então, para além, então vamos pensar, não quero carregar uma pasta, não quero, né? É muita coisa, tem muita informação, já estou correndo atrás de muitas terapias. Tá, então vamos pensar em outras coisas que a gente pode auxiliar essa criança? Vamos fazer uma pista visual, né? Então vamos colocar ali no banheiro, lavar as mãos para auxiliar ela a previsibilidade e acesso àquela imagem, né? Já ir trazendo imagens na vida dessa criança. Então vou lá, como é o passo a passo para lavar as mãos? Eu preciso abrir a torneira, eu preciso pôr sabão, eu preciso enxugar as mãos. Qual outra situação? Vamos colocar na saída ali, na porta da rua, para os lugares que a gente vai, né? Então vamos colocar ali a foto dos terapeutas que eu vou sair, porque eu estou saindo para a rua, você está me dizendo que eu vou passar na clínica X e vou ser atendido por X e X e Y, só que às vezes essa informação não foi processada no cérebrozinho da criança. Ela precisa, às vezes, de uma outra pista. Então, vamos colocar ali na porta de, ó, você está indo, você está dando uma informação auditiva, você está dando uma informação visual. Nós vamos na fulana, na fulana e na fulana. Né? Ó, hoje só tem fulana, porque na segunda você só vai na TO e na terça você vai na TO e na fono. Então, ajuda essa criança a se organizar, né? Ela entender melhor aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está executando, por diferentes vias de informação, a auditiva e a visual. Então, obviamente, a participação da família ela é fundamental para que tenha êxito, né, no tratamento. Sim. Né? É um dos principais parcerias que a gente tem. Né? Um Da terapeuta não família, trabalha né? Acho que de sozinho. toda equipe que atende, né? Escola, acho que todo o convívio dessa criança. Eu estou deixando meu microfone no mute porque hoje o Tutu tá bem eufórico aqui fora, viu, gente? Daqui a pouco ele Tá aparece bom. aí. Daqui a pouco tá aqui. E me diz uma coisa, como exatamente funciona, para quem não consegue visualizar, como exatamente funciona uma sessão de fono, né? E ela tem alguma variação de acordo com a idade ou a dificuldade do paciente? Como é que vocês Sim. definem? Sim, a terapia fonoaudiológica, aí vai depender muito, né? A terapia fonoaudiológica, ela leva em considerações abordagens teóricas. Então, vai depender muito de qual abordagem teórica você está seguindo. Mas, independente disso, qual é o instrumento de trabalho, né? O principal instrumento de trabalho do fonoaudiólogo? É ele mesmo, né? É uma brincadeira, a própria interação
dele com a criança. Então, a gente pode, assim, pegar brinquedo, pegar algum jogo, uma brincadeira, mas não adianta nada todos esses materiais se o fonoaudiólogo não tiver ali o fazer, né? Então, de uma criança muito pequena, qual é a ocupação dessa criança? É brincar. Então, como é que você vai ajudar ela a interagir, ajudar ela a se desenvolver? É brincando. Então, a gente parte, né? Eu gosto, né, de partir do interesse daquela criança. Então, se o interesse dela é pegar uma caneta e ficar girando, então deixa eu tentar brincar com ela para ver se ela me permite que eu consiga girar junto com ela. E aí, a partir disso, você vai conquistando essa criança, né? Muitas crianças chegam pequenininhas e qual é, né, mais uma vez o diagnóstico, como que se dá o diagnóstico de TEA? A questão da interação. Então, muitas crianças não deixam nem que você interaja com ela. Senta de costa para você, não quer você ali, né? Então, como que você vai invasivamente pegar essa criança e sentar ela na sua frente e pedir para ela falar uma lista de palavras, né? Praticamente é muito invasivo, é muito difícil, né, para um fonoaudiólogo fazer isso. Então, primeiro você tem que partir ali de uma brincadeira. Então, alguns pais entram e falam assim: ah, mas você só brinca. Sim, eu estou brincando, mas eu estou tentando trazer essa criança para uma confiança em mim, para que eu possa ajudá-la com alguma mais para frente a produção de uma lista de palavras, né? Então, a gente inicia ali no processo do brincar mesmo, tentando trazer o interesse da criança, e tentando modificar essa brincadeira dele. Então, se a brincadeira é derrubar, então tá, vamos derrubar. Então, vamos associar. Ele deixou que eu brincasse com ele de derrubar. Então, vamos associar esse derrubar com algum sonzinho. Então, ou sei lá, caiu. E aí você vai repetir aquela palavra algumas vezes. Caiu, caiu, né? E a minha experiência tem mostrado que quando às vezes a gente está brincando com essa criança, tá divertida, a criança tá engajada e você tá falando uma palavra, um som que seja chuá, chuá, a hora que eu vejo essa criança tá fazendo chuá, chuá junto comigo, né? Por quê? Porque eu tô repetindo várias vezes uma mesma palavra e aquela atividade está interessante para ela. Né? Então, eu vou trazer alguns mecanismos. Então, ela tem um interesse, eu vou tentar entrar no interesse dela e, a partir desse interesse, modificar, né, alguma ação, tentar trazer elementos meus para ela também executar. Então tá caindo, mas e agora se a gente, em vez de só cair, a gente fizer bolinha, né? E aí, a partir daí, ir modificando aquele brincar daquela criança para algo que seja da interação. E aí você acaba, o ideal. querendo ou não, trabalhando também a socialização junto, né? Não é só a Sim. comunicação também, né? Entra a socialização também, né? Eles andam juntos, né? Socialização, a interação, a socialização e a comunicação andam juntos. Porque para eu me comunicar, eu preciso ter para quem comunicar, né? Eu não me comunico sozinha. Então, a primeira coisa, eu preciso ter uma noção do outro. Eu preciso enxergar que eu sou um sujeito e que você é outro sujeito e que nós dois juntos podemos manter uma interação, né? E que eu posso te solicitar alguma coisa e você vai executar, e eu posso te solicitar algo que você também vai executar, né? Então, é essa díade, né, entre o terapeuta e a criança, ou entre a família e a criança. Então, por isso é muito importante a família nesse processo, né? São parceiros que precisam também entender que essa criança é um sujeito, né? E que essa criança vai entender que a família também são sujeitos, né? E aí depende. Eu estou falando de uma criança muito pequena, mas vamos supor uma criança um pouquinho maior. E aí ela já entendeu que a gente vai brincar, mas é que a gente também vai produzir algumas palavrinhas. Então, partindo do interesse dela, vamos supor uma criança com uma apraxia de fala. Às vezes ela precisa de uma terapia um pouquinho mais intensiva, no sentido de repetir várias vezes uma mesma palavra. E o que é difícil, porque você vai ficar pedindo para essa criança repetir a mesma palavra várias vezes, com qual função? Né? Então, você tem que trazer para um brincar também essa palavra para que faça sentido. Cris, aproveita e já explica para a gente o que é a apraxia de fala, né? Porque realmente acho que não é tão comum assim para todo o público, né? Ainda mais para quem está entrando no diagnóstico de autismo agora. E se toda criança que tem apraxia é autista, se todo autista tem apraxia, e o tanto que ele impacta na parte global do desenvolvimento, no motor como um todo, né?
No primeiro momento, né, a gente tem que entender que é um espectro, por isso se chama transtorno do espectro do autismo. Então, a gente vai ter crianças que falam bastante, mas apesar de falar, tem uma dificuldade de narrar ou de contar fatos, né? Então, esse aí é um grupo de crianças, e vamos ter as crianças que têm um pouco mais de dificuldade, e aí propriamente de fala. A apraxia de fala, ela está dentro de um diagnóstico maior que se chama transtorno motor de fala. Dentro do transtorno motor de fala, a gente tem a apraxia de fala, a gente tem a disartria, a gente tem um atraso motor de fala. Então, a gente tem alguns elementos. Nem toda criança com apraxia de fala é autista e nem todo autista vai ter apraxia de fala. Chega algumas vezes algumas crianças pequenas com já diagnóstico de apraxia de fala, mas um pouco questionável, porque para a gente dar o diagnóstico de apraxia de fala, essa criança tem que ter o mínimo de produção, o mínimo de interação, o mínimo de produção de fala, para que a gente possa realmente dizer, né, se realmente é ou não. Por quê? O que é a apraxia? A apraxia, ela é uma dificuldade de planejar e programar os movimentos para a produção da fala, né? Então, por exemplo, para eu falar bola, eu preciso movimentar a mandíbula, eu preciso movimentar a boca, eu preciso movimentar a língua, cada um em um ponto da nossa boca. Então, movimento oral, motor da boca aqui dos lábios. O arredondado. Lá, ponta de língua bate no céu da boca. A, mandíbula aberta. E tudo isso é feito em milissegundos. A gente programa, planeja e executa. A criança com apraxia, ela está com dificuldade. É como se o cérebro dela não conseguisse organizar quais os movimentos ela tem que fazer na boquinha para sair a palavra bola. E aí, às vezes, vai sair cola, bola, mola, ou alguma coisa muito que não faz sentido nenhum, bigo, sabe? Então, ela não consegue programar a sequência do movimento, sem necessariamente ter alguma dificuldade real motora, diferente da disartria, que já é uma criança que tem uma dificuldade motora mesmo de movimentar, então, dificuldade de movimentar. Então, é uma criança que consegue fazer movimento de abre, fecha, a língua para um lado, mas não consegue planejar para executar durante a fala, né? Então, aí nessas crianças a gente precisa, por quê? Porque a gente precisa que ela grave como executar o movimento para falar determinada palavra, né? E não só, às vezes e aí quando a gente vai para uma terapia de apraxia, a gente não fica no som isolado, então a gente não fica assim, tentando fazer só o som da cobra, que é o S. Porque para ela precisa, também das características da apraxia, coarticular o sonzinho do S com o sonzinho do A para fazer sa. Se eu só fazer A, talvez ela consiga fazer, porque é o som isolado. Mas na hora de eu juntar eles e fazer sa, e depois juntar para falar sapo, eu preciso articular um som com o outro. Então, quando tem o diagnóstico de apraxia fechado, a gente passa por uma terapia um pouquinho mais intensiva ali na produção de algumas palavras específicas, para auxiliar essa criança ali na produção de fala propriamente, mas você já vê que é uma criança que tem uma intenção, você já vê que é uma criança que está tentando falar algumas palavras, algumas ela já fala, porque ela gravou, né? Então, alguns sons ela gravou, e aí você vê, né, o que tem acontecido às vezes com o Heitor, né, Jane? Ele tem já registrado algumas palavras, mas quando ele começa a aprender outras, aqueles que ele estava registrado, ele dá uma bagunçadinha. Mas faz parte ali do desenvolvimento, né? E Ela às está vezes, bagunçando para poder aprender mais, né? Às vezes, inclusive, perder alguns sons, às vezes deixar de produzir uma palavra que ele já produzia, né? Porque acaba sendo muito cíclico também, né? Isso. E ele até precisa usando... produzir muitas vezes onde? No cotidiano, para aquilo fazer sentido, né? Porque também não adianta eu ficar produzindo, por que eu vou produzir, sei lá, sofá, se é uma palavra que essa criança não vai, dificilmente vai usar, entendeu? Então, a gente ainda, além de tudo, a gente tem que selecionar algumas palavras que seja funcional, né? Que essa criança efetivamente vai usar. Pensando nele, né? O nome Heitor, né? É uma palavra que a gente mais fala com ele desde que ele nasceu, é o nome dele, Heitor, certo? Mesmo o Heitor, ele oscila muito.
Tinha uma época que ele conseguia falar bem, tinha hora que que ele já cai um pouquinho, né? Então vai oscilando muito essa produção, né, da fala, né? E até usando ele como exemplo, Cris, a gente sabe que no caso da praxia acaba afetando essa parte motora da fala, mas no caso dele afeta o corpo como um todo, né? Ele tem uma dispraxia geral, né, no corpo. Isso é comum também? Ou normalmente fica só na fala? Não, Como que é? é muito comum crianças com apraxia terem uma dispraxia global, mas não é regra, né? Então, veja, então é difícil assim, não, essa criança tem isso, então ela tem aquilo. Nada é regra. A gente tem que realmente individualizar e ver aquele indivíduo, aquela criança. É muito comum, sim, que crianças que têm uma apraxia de fala tenham uma dispraxia motora. E é muito comum, quando melhora, quando vai avançando na questão motora global, ele vai melhorando a motricidade fina também. Porque falar é uma motricidade fina. Então, se ele tem dificuldade, vamos supor, de pular, falar é muito mais refinado do que pular, né? Então, ou sei lá, bater palma aqui é muito mais fácil do que eu fazer lá. Então, quando ele vai refinando mais o movimento global, vai auxiliando no movimento motor fino, que é a fala, né? Então, também é aquele trabalho conjunto, né? Lembra no começo que a gente fazia bastante assim, movimento motor, né? Mão na barriga, mão na cabeça, um por mão para cima, para tentar fazer um movimento mais global, para ele entender que aqui também mexe, que é desassociado, que minha boca não abre e fecha apenas, né? E quando eu emito o som, para eu emitir um som, eu tenho que articular, eu tenho que movimentar e colocar na posição certa para produzir e falar uma palavra, né? Então é complexo, né? Não é algo E tão eu lembro simples, né? até Porque que aquilo que a gente estava falando outro dia, a gente não pensa, nós não pensamos assim, eu tenho, onde que minha língua vai quando eu for falar cola? Eu não fico pensando nisso. E a criança com apraxia acaba tendo que pensar, porque na terapia a gente mostra para ela onde que a linguinha dá o apoio, né? Por exemplo, nos prompts, dá o apoio, né? Gestual ali no prompt, para auxiliar no ponto em que ela tem que executar aquilo. Então, ela acaba trazendo para uma consciência algo que a gente faz sem nenhuma consciência, né? eu lembro até no início, desculpa, Vi, só complementar aqui, no início do diagnóstico dele, eu lembro até que a indicação é que ele focasse ainda muito mais justamente na parte motora, na físio e TO, para trabalhar bastante essa questão da integração sensorial, para depois a gente começar com uma cadência maior de fono. E era justamente nisso, para fortalecer o global dele primeiro, para depois a gente conseguir, porque não adianta, fala é motor. Então, não adianta, ele não vai falar se ele ainda não estiver engatinhando, se ele não estiver, né, desenvolvendo esses marcos de desenvolvimento, né? Não, de Sim. fato, né? E o meu caso, né, o caso do Léo, ele está agora começando a formar uma frase ou outra, né? Já está. Ontem até ele voltou da escola e conseguiu responder a pergunta de como foi a escola hoje, né? O que aconteceu na escola, né? Então ele conseguiu. A gente sente que ele tem bastante dificuldade em responder a pergunta. Ele imita bastante. Então, por exemplo, você fala tchau, Léo. Aí ele fala tão, Léo, né? Em vez de falar tchau, então você fala, não, você tem que falar tchau, tia, tchau, né? Você tem que responder, né? Então a gente tenta associar muitas coisas para ele para poder ajudar. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida bem pessoal mesmo, porque assim, a gente vê muitos casais que têm filhos e acabam às vezes morando fora do país, ou até mesmo que são de dois países diferentes, né? Como o caso da minha irmã, por exemplo, que ela é brasileira e ela casou com um sueco, das crianças aprenderem as duas línguas ao mesmo tempo, né? Obviamente, elas demoram um pouco mais para falar, mas quando elas começam a falar, elas já começam a misturar tudo e aí elas vão entendendo que é separado. Então, minha irmã fala em português com o filho dela e o marido dela fala em sueco e os dois entre si falam inglês. Então, o menino está com 8 anos, ele fala as 3 línguas já, fluente, praticamente. Inglês um pouco menos, mas já fala. Minha outra irmã é o alemão, né? Porque o marido dela fala em alemão com as crianças e você vê que as crianças, elas, obviamente, demoraram um pouco mais para falar, porém, elas desenvolvem os dois idiomas como sendo idiomas mãe, né? Como só a língua mãe. Elas falam perfeito os dois idiomas. No caso, por exemplo, do Léo, quando, enfim, a gente estava esperando ele ainda, eu falo inglês fluente, então a gente tinha até combinado de eu falar inglês com ele e a minha esposa falar português, enfim, normal.
E acabou que não deu certo, porque eu não tinha o vocabulário infantil, entre aspas, porque eu não cresci com essa língua. Então era muito Aham. difícil eu conversar com ele, né? Eu poderia conversar com ele sobre qualquer assunto, mas não falar naninha, falar essas coisas, quer dizer, essas coisas menores acabou não dando Aham. certo e é muito difícil para você programar seu cérebro para falar em outra língua ali naquele momento, né? Naquele contexto que você está. Agora, por exemplo, se tivesse dado certo, ele por ser autista, teria atrapalhado muito ele na questão da fala, por ele ainda ter essa outra condição, se ele tivesse que falar duas línguas ao mesmo tempo? Como é que seria isso para ele? Olha, é muito polêmico essa sua pergunta, na verdade, né? Bom, Porque ótimo. a gente vê que algumas crianças do espectro, elas têm um interesse muito grande pelo inglês. Então, às vezes, acaba até preferindo o inglês do que o português, e aí eu não vou saber, eu acho que pela melodia, né? A gente sabe que a fala tem uma melodia, né? Então, não sei se pela melodia da fala e tal. Não tem como eu te dizer, não tem como eu te dizer se a gente tivesse insistido nessa produção ali do inglês, se ele falaria até melhor o inglês do que o português, né? É Muito Individual. relativo, né? muito abstrato para eu te dizer, né? Depende muito. O que a gente sabe que crianças, que a gente tem que tomar cuidado, na verdade. Se a criança já tem uma dificuldade de linguagem, será que eu expor duas línguas para ela não vai ser além do que além? Não vai transbordar o copinho, né? Então, eu talvez orientaria a não fazer isso. Talvez seleciona, se ela está no Brasil e ela vai utilizar muito mais o português, vamos não confundi-la ainda mais, né? Talvez eu te orientaria isso lá no começo. Mas é muito variável, né? Eu atendo uma criança que ela prefere falar inglês. E ela tem as duas línguas. E, né, ela tá no espectro, e só que ela fala palavras, né? Ela ainda não constrói, ela ainda não forma frases. Então, ela fala muitas palavras em inglês, nomeia muitas coisas em inglês. É uma preferência dela, né? E ela acabou nem tendo tanta exposição assim em casa, foi por outras vias, pela internet, né? Vídeos e tal. E ela E passou autodidata, né? autodidata, passou a gostar do inglês, né? E então muito variável. Não consigo te responder de uma forma afirmativa, assim, não, né? É interessante mostrar as duas línguas, né? E é curioso, porque não é incomum a gente ver casos de crianças que começam a falar inglês e a família não fala, né? Uhum. E aí eu lembro, por exemplo, de uma vez eu estava lá na clínica acompanhando um atendimento e eu percebi que as terapeutas tentando interagir com ele, e ele começou a falar algumas palavras em inglês de uma musiquinha que o Heitor também gostava. Falei, nossa, ele está cantando. E aí elas falaram, nossa, Uhum. mas é muito difícil a gente entender e tentar interagir. Aí eu comecei a cantar com ele a musiquinha que ele estava cantando. Na hora ele parou e já me olhou nos meus olhos. Porque justamente, às vezes, a falta, né, de alguém que entenda, compreenda, dificulta a interação da criança, não tem como, Sim, né? sim, Então, sim. eu entendo como é polêmico isso, porque ao mesmo tempo que você está tentando introduzir uma outra língua que às vezes a família não está habituada, nem o contexto todo social que Uhum. ele atua, de qualquer forma, às vezes é a forma que ele mais consegue se expressar, né? Sim, Então, nossa, sim. como é Esse delicado caso isso. dessa criança, a família não fala inglês, mas ele tinham colegas que falavam, e um dia, assim, em casa, nossa, mas ele tá falando inglês, né? E aí daí que a família foi em busca para tentar entender, né? Então, antes ele estava falando inglês fluentemente, né? Então, é complicado, né? A gente e da onde que ele tirou? De vídeos na internet, né? Então, ou a gente inibe e não expõe de forma alguma, mas aí também você está tirando uma possibilidade dessa criança ter um interesse por alguma coisa, né? É. Então, é complicado, é polêmico, não temos como dizer. Mas voltando um pouquinho, você falou que seu filho, ele está no processo de falar frases, né? De contar ou narrar coisas do dia a dia. Então, a fonoaudiólogo trabalha, né, na área da linguística, linguagem, né, está dentro da linguística, e a gente pensa em níveis. Então, a gente tem alguns níveis. A gente tem o fonológico, a gente tem o morfológico, o sintático, o semântico e o pragmático discursivo. Então, vamos supor, o Heitor, né, quando eu estou num processo de produzir fonemas, de produzir
palavras, eu estou no campo ali do fonético fonológico e do semântico, né? Quando eu vou para um nível maior, em que a criança tem que construir uma frase, eu vou para um nível sintático, ou seja, eu tenho que construir, eu tenho um pronome, um verbo e uma preposição, um pronome, um verbo e um complemento, né? E muitas crianças fazem essa inversão, né? Ou não conseguem produzir o verbo, ou fazem, né? Então a gente tem que analisar essa construção dessa frase dessa criança. E muitas delas, que aí é quando é uma criança falante, ela fala bastante, mas às vezes não consegue contar fatos do dia a dia. Então, ela usa, às vezes, muita ecolalia, que é essa ecolalia imediata. Então, oi, oi, João, e ele repete, oi, João. Ou uma ecolalia tardia, que ele traz algo que ele ouviu em outro contexto. E aí é outra polêmica, e a gente analisar essa ecolalia e entender que, algumas vezes, algumas crianças utilizam essa ecolalia no contexto. Então, por exemplo, ela ouviu, tá na hora de colocar o sapato, vamos embora. Ele faz essa entonação, só que está no contexto por quê? Porque ele está solicitando para ir embora, né? Talvez não seja a hora, mas ele está solicitando para ir embora. Então, a gente tem que pensar, às vezes a gente tenta, não tá na ecologia, não está sendo funcional, não está uma fala funcional. Mas será que essa criança não está tentando comunicar alguma coisa por meio da ecolalia? Então, a gente tem que ter essa visão, esse olhar, para tentar entender também se essa criança não está comunicando, colocando essa ecololia tardia num contexto, e você que não percebeu, né? E tentar trazer ali contar, narrar histórias, e aí passa por uma outra fase, que já não é mais o da brincadeira, só brincadeira para fazer um som, a gente passa por uma brincadeira mais simbólica, uma brincadeira ali de construir algo, né? Uma imitação, um fantoche, né? Algo que traga uma outra possibilidade dessa criança narrar fatos e contar histórias, né? Que é uma dificuldade também de contar o que aconteceu na escola, né? Olha que pergunta tão ampla. O que aconteceu na escola hoje? Aconteceu muita coisa, né? Então, vamos reduzir essa pergunta? E aí você vai perguntar, uma pergunta fechada, você brincou no parque hoje? E aí ele vai responder sim ou não. Os seus amigos estavam no parque? Também é uma resposta de sim ou não. E aí você pergunta um pouquinho maior. Quem estava no parque? E aí já dá uma possibilidade dele dar uma resposta, mas pensa, não é uma resposta tão ampla do que você fez. Já é uma resposta um pouquinho mais fechada. Então, tava o fulano, fulano e fulano. Ou tava professor e meus amigos, né? Então, a gente vai tendo esses mecanismos para ir ampliando e ajudando essa criança a contar, sem dar uma pergunta tão aberta, né, para ela, para que num futuro ela responda uma pergunta aberta, né? Então a gente vai passando aí por esses meios. Agora chega uma criança, né? Uma criança não, se já chega um indivíduo já adulto com diagnóstico tardio de TEA, né? Já respondendo assim, você tinha me perguntado se como que o fono atua nas diferentes idades, né? Num adulto, dificilmente vem para fono. No adulto, diagnóstico tardio vem para fono, acaba indo mais para psicologia, para trabalhar mais questões emocionais que envolvem a comunicação, né? Mas também a gente consegue, né? Eu não atendo adultos, mas pessoas que atendem adultos também conseguem, né? Pensando aí numa estrutura de narrativa, mas acaba indo mais para psicologia do que para fono na fase adulta. Jeane, nós estamos chegando aí no nosso tempo. Você tem mais alguma pergunta aí interessante para fazer para a gente fechar? Eu acho que, assim, para a gente fechar, eu gostaria até que a Cris explicasse aí para quem está escutando a gente o que é a ecolalia, né, mesmo? Porque a gente tocou nesse assunto, né, falou sobre como ele, às vezes, atinge as nossas crianças, mas, assim, o que é, né? Só para deixar claro aí, para quem está ouvindo ou está vendo a gente, o que é a ecolalia em si? Ecolalia, né, o termo que a gente usa para uma repetição, né? Então, essa criança repete ou imediatamente. Então, quando você pergunta para ela, oi, João, ela responde imediatamente, oi, João. Então, isso é uma ecolalia ali imediata, então é uma repetição. Ou uma ecolalia tardia, que é quando essa criança repete algo que ela ouviu num outro momento, que não faz parte daquele contexto. Então,
Maria, na escola ela ouviu, Maria, deu a hora, vamos guardar o tênis? E aí, ali na minha sessão, ela repete a mesma coisa. Maria, deu a hora, vamos pôr o tênis? Né? E aí, às vezes, está no contexto ou pode não estar no contexto. Uma outra forma comum de ecolalia é quando eles repetem ou uma música ou um comercial, uma fala um pouquinho mais telegráfica. Então, ela ouviu um comercial na televisão ou uma fala de um personagem da televisão e ela repete várias vezes ou uma única vez num outro contexto, fora do contexto imediato, né? Então, isso é a ecolalia, né, em termos gerais. Então, é trazer uma repetição ou imediata ou tardiamente de um contexto, ou de uma situação, ou de um filme, de um comercial que ela ouviu em um outro momento. A estereotipia vocal é considerada uma ecolalia, Cris? Não, aí é uma Não, estereotipia. é estereotipia Aí é uma mesmo. estereotipia. Você Aham. pode ter uma ecolalia, por exemplo, no sistema de comunicação alternativo, quando a criança fica repetindo várias vezes. Por exemplo, o Heitor, quando ele fica. Não sei se a gente pode considerar uma ecolalia, mas mostrar muitas vezes, por exemplo, os amigos da escola, é um pouco uma ecolalia, porque ele quer que a gente repita várias vezes aquilo, né? Sim, Então, sim. pode ali considerar assim uma ecolalia, e é muito comum porque a criança está se aprendendo, né, aquilo. Às vezes uma criança e não é não falante, e ela começa a falar, às vezes ela também começa com uma ecolalia, repetir várias vezes a mesma palavra, né, ou o mesmo som, mas a estereotipia verbal, que é o que o Heitor tem, que ele faz os sonzinhos tal, aí já é uma estereotipia mesmo, não é uma ecolalia. Né? Eu acho que é importante a gente deixar agora no final também, né, até como relato pessoal, a importância que é da gente investir na comunicação alternativa, né? A Cris é a nossa grande parceira e aliada aí nesse processo com o Tutu, e é lindo de ver o tanto que eles se desenvolvem com isso, né? O processo dele está sendo muito bonito, e lógico, a fala está vindo devagar, mas está vindo também nesse processo, né? Então, não só a comunicação alternativa, assim, por meio da pastinha, e a gente está indo agora para um sistema mais robusto, né? A gente percebe o tanto que desenvolve. É bonito de ver, por exemplo, na escola dele, o tanto que as crianças se envolvem nesse processo, né? De tentar conversar com ele pela pasta, de tentar entender, o fato deles conseguirem usar a rotina visual, o tanto que isso facilita para o Heitor o dia a dia dele, né? Eu acho que para quem está entrando aí agora nesse mundo do autismo, é uma informação bem bacana para começar a pensar, para começar a buscar. A comunicação alternativa foi uma grande aliada, ainda não está muito acessível para todos, né, Cris? A gente percebe que agora que está se falando mais sobre comunicação alternativa, ou comunicação alternativa aumentativa, enfim, mas o tanto que é um divisor de águas aí, né? Pelo menos no nosso caso foi muito bacana. O Léo também, eu para dividir a minha experiência pessoal, não com a comunicação alternativa, mas com a importância da fono, né, da terapia de fono, assim, é da água para o vinho, né? A gente vê uma transformação muito grande nessa questão da fala e nesse desenvolvimento, e a comunicação ela ajuda a desenvolver todo o resto, né? Ajuda a desenvolver a integração social, né, o contato com outras crianças, com outras pessoas, com os bichinhos, com os animais, né, com a história de você também fantasiar histórias, né, na hora de brincar, né, de você, enfim, ajuda uma barbaridade. Então é um trabalho fundamental para quem tem TEA, né, e também, em alguns casos, para quem tem outros transtornos, ou enfim, outras dificuldades também, é um trabalho incrível, né? Então, a gente vai chegando ao final aqui, queria agradecer mais uma vez a Cris aqui, agora já peguei intimidade, tá? Não vou te fazer. Queria mais uma vez agradecer a Cris aqui por ter aceito o nosso convite, com certeza poderíamos falar aí por bastante tempo ainda sobre várias outras coisas. Com certeza esses ensinamentos, essas explicações vão ser muito importantes para nós aqui e para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo. Cris, muito obrigado aí, queria deixar um grande abraço para você, e aí se quiser fazer algum comentário final, deixar a sua rede social aí também para a gente, se você tem alguma coisa. Queria agradecer o convite de vocês, muito importante, é sempre bom divulgar a fonoaudiologia. E eu, enquanto terapeuta, vocês falaram, né, da importância da fono na vida de vocês enquanto família, e eu, enquanto terapeuta, também passo para vocês. É muito importante a parceria com a família,
né? Se a gente não tiver essa parceria ali, terapeuta, família e escola, das crianças que frequentam a escola, né? A gente acaba não tendo um desenvolvimento daquilo que a gente espera, do todo o potencial daquela criança. Então, é muito importante essa parceria, né, entre esses três elementos, os outros terapeutas, a família e a escola, né? E só assim a gente consegue realmente deslanchar. Pensando em comunicação, uma criança não comunica sozinha, ela comunica com quem? Com um parceiro. E quem são esses parceiros? A família, a escola e os demais terapeutas. Então, a gente precisa realmente fazer ali um elo, né? Fazer um círculo de terapeutas, família e escola, para que realmente essa criança se desenvolva. Então, obrigada, agradeço novamente pelo convite, e dizer que a fonoaudiologia ela é uma ciência complexa também, né? A gente falou aqui um pouquinho, mas temos aí muitas coisas que a gente pode adentrar e discutir mais. A gente pode combinar uma outra vez agora, falar especificamente sobre comunicação alternativa, porque a Cris manja bem sobre isso, ela dá palestras aqui para o pessoal, então a gente pode combinar uma segunda vez para falar sobre o tema. Com certeza. Eu aceito. Vai ser um prazer. Prazer será meu. Legal. Jeane, mais uma vez, obrigado, hein? Eu que agradeço, Vinícius, eu que agradeço, Cris. Foi uma delícia, mais uma vez, conseguir compartilhar com vocês, viu? E para quem está nos ouvindo, pode nos curtir nas redes sociais, temos aí YouTube, neurodivergente.podcast. Para quem está assistindo pelo YouTube, tem as nossas credenciais aí na tela, com a edição do Vitor Rocha, né? Obrigado mais uma vez, Vitor. E, bom, até a próxima, gente. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.